A paz do Senhor Jesus, você que está conectado conosco neste momento para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Lição de número 9, terceiro trimestre do ano de 2024. Né? Estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Mais especificamente, nesse domingo, na 9ª lição, estaremos estudando sobre a conspiração de Amã contra os judeus. E antes de iniciarmos, quero orar por você, por sua família, para que o Senhor possa abençoar-te cada vez mais. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para, neste estudo, Senhor, neste momento, aprendermos um pouquinho mais acerca da Tua Palavra. Peço a bênção, a proteção de Deus para cada um, Senhor, que está participando conosco, que participará em outro momento conosco. Que a Tua rica bênção ou as Tuas ricas bênçãos atinja, alcance cada vida, cada família, e o poder de Deus se aperfeiçoe cada vez mais em cada um de nós. Peço a presença do Teu Santo Espírito para nos abençoar, direcionar e falar bem forte ao nosso coração para sermos edificados com a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos lá. A conspiração de Amã contra os judeus. O texto áureo desta lição nos diz assim, registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Palavras de Jesus para nós. A verdade prática, na sequência, fala assim, deixa esse texto de forma assim, bem prático mesmo para nós. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Então, vou até repetir. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Muito bem. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Esther, o livro de nosso estudo trimestral. Né? Terminamos o livro de Ruth e já estamos aqui no capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Esther. Então, meditemos em Esther 3, alguns versículos a partir do 7º, e depois o próximo capítulo, Esther 4, né? Os primeiros quatro versículos. Muito bem, vamos lá, estarei fazendo a leitura. Capítulo 3, versículo 7. Na sequência, o primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte, perante Amã, e de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos do que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Próximo capítulo 4, verso 1, inicia assim. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza
E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. O último versículo: então vieram as moças de Ester e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Muito bem, finalizamos aqui a leitura bíblica em classe. Vamos dar continuidade acerca do tema, né, ou da palavra-chave do nosso estudo desta nona lição, né? Como o tema traz a palavra ou a mensagem, a conspiração de Amã contra os judeus, a palavra-chave de hoje é conspiração, né? O que significa esta palavra? Conspirar é o mesmo que construir um plano, né, secreto para prejudicar alguém, né? É o mesmo que conluio ou maquinação ou ainda combinação secreta, né? Isso é conspiração, né? Ou conspirar. Então, construir um plano de forma secreta, né, para prejudicar alguém. E é isso que Amã fez, e estaremos aqui refletindo nesse estudo, né? O que tanto foi, ou qual tanta foi a construção de Amã contra os judeus, para prejudicar. Qual foi o plano secreto de Amã para prejudicar os judeus? E prejudicar no sentido amplo, em todos os sentidos, atentando contra a vida mesmo, né? Não era somente em questões de bens materiais ou em questões de relacionamento pessoal, não. Era contra a vida mesmo, né? Então essa conspiração de Amã abrangeu de forma total os judeus. E não somente os judeus residentes em Suzã, na capital do reino, mas os judeus de todo o reino, né? Então nós vemos que nessa palavra, nesse momento inicial, já entendemos que a amplitude, a amplitude deste plano de Amã foi de fato para exterminar os judeus de todo o reino, né? Se pensarmos que Suzã, ou se pensarmos que o reino de Assuero era um reino de 127 províncias, né? Ele praticamente dominava o mundo de então, deste período aqui da antiguidade, né? Nós vamos entender logo que a conspiração de Amã era para aniquilar realmente os judeus, né? Exterminá-los de uma vez por todas da face da terra. Quando a gente lê o versículo 6, um versículo antes desse que nós iniciamos, no capítulo 3, olha lá, vemos que Amã planeja destruir todo o reino do ponto de vista dos judeus, né? O versículo 6, capítulo 3, versículo 6, diz assim, deixa bem claro: porém em seus olhos teve em pouco opor as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu, ou seja, os judeus. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Então, era uma destruição completa, né? Para aniquilar mesmo, né? Para não sobrar ninguém vivo, né? Então, esse plano de Amã, registrado de forma bem clara nesse versículo 6, deixa claro isso para nós, né? O motivo de Amã fazer isso, ter essa iniciativa, é de fato a maldade, né? E quando nós reportamos lá para o Gênesis, no capítulo 6, no versículo 13,
nós vemos que a maldade e a violência já existe desde a antiguidade, né? Desde tempos remotos, desde esta época aqui, quando tomamos a referência à história de Noé, ao dilúvio, né? Quando Deus anuncia o dilúvio. Olha aqui a palavra que disse Deus para Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. O fim. Né? Por quê? Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aí quando Deus vê, né, a fidelidade de Noé, ele já diz assim: porém faz para ti uma arca de madeira de gofer, né? E aí Deus dá toda a dimensão para realmente salvar a vida daquele justo homem e de sua família e todos que viessem a se agregar, né? Que daí, conhecendo a história, nós vemos que não teve, né, uma agregação de pessoas, ficou somente Noé e sua família, né? Agora, por que é tão importante diante das situações, né? Nós vamos ver na sequência que quando todos os judeus sabem, tomam conhecimento da nova lei que entra em vigor, né? Eles começam a jejuar, a chorar, a lamentar, ter um grande luto, né? E também a se deitar em panos de saco e cinza, conforme Esther 4, verso 3. Né? Toda essa lamentação toma conta da nação, né? Que estava ali espalhada em vários países, né? Ou em várias províncias, como era relatado na época. Hoje, se fosse hoje, a gente diria em vários países, mas na época em várias províncias, onde tivesse uma família judaica, onde tivesse um judeu habitando. Né? Então, diante disto, eles começam, diante dessa situação, eles começam a orar, a jejuar, a chorar, a lamentar. Né? E aí vem essa situação, né, de luto realmente pela vida deles. Né? Quando a gente se depara com situações assim, com intempéries assim no mundo, é muito importante buscar realmente socorro divino. Mas só nessas situações? Não. Nós temos um exemplo, né, ou vários exemplos, vamos citar aqui um deles, que está registrado lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que a lei tinha sido assinada por Dário, né? Entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graça diante do seu Deus. Mas só quando soube? Não, aí o versículo complementa. Como também antes costumava fazer. Aqui é a importância do costume, do hábito da oração. Né? E por que orarmos? Existem vários motivos para orar. Eu quero frisar 3 grandes motivos aqui da importância da oração. Orar para receber proteção de Deus, o primeiro grande motivo. Né? Que o Senhor tenha misericórdia e proteja de forma geral, né, todos os cristãos que estão neste momento, enquanto aqui estamos, né, estão sendo perseguidos mundo afora, países afora, em continente, em países, em estados federais ou federados que são contra as leis cristãs, enfim, né, que tem lá os seus próprios deuses, pseudodeuses, né? É importante, então, pedirmos proteção. Esse é um dos motivos da oração. O outro grande motivo da oração é a coragem. Coragem de continuar orando. Precisamos ter coragem de buscar a Deus, como Daniel fez aqui. Como costumava fazer. Não é porque saiu um edito que agora eu vou parar de orar. Não, eu vou continuar orando. E para isso, coragem. É o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, coragem para fazermos isso. E por intervenção, né? Um terceiro motivo aí de oração. É para intervenção. Intervenção de quem? De Deus, né? Intervenção divina. Jesus mesmo na oração do Pai Nosso, ele menciona, né?
que devemos orar para que o Pai nos livre, né? Nos livre do mal. Essa oração é profunda. Então aí Deus intervém e realiza grandes feitos, realiza grandes obras. Foi isso que aconteceu com nossos irmãos judeus neste período, né, em que são perseguidos por Amã diante dessa conspiração, né. E um dia ainda, voltando agora para Israel, a importância que tem Israel como nação, né, a importância que é Israel para nós, podemos até mencionar, Israel é um relógio de Deus para a humanidade, né? Quando nós olhamos para o povo de Israel, ou para o futuro de Israel, nós vemos que ainda haverá uma conversão a nível geral, ou a nível nacional, né, dos judeus para Cristo. Isso está lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 26, quando o apóstolo escreve assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, todo Israel será salvo. O apóstolo Paulo já deixa bem claro aqui na sua carta aos Romanos, né? Muito bem, fazendo essas breves leituras, né, essa síntese acerca do estudo de hoje, vamos comentar um pouquinho sobre, vamos adentrar já, na verdade, na introdução, né? A introdução, vamos passar a tela aqui, os objetivos da lição. Explicar o plano odioso de Amã, esse é o primeiro tópico, né? O segundo fala sobre o destaque, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, né? E daí, como último tópico, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno, né? Então, com esses 3 objetivos, adentramos aqui no estudo propriamente dito. Hoje estudaremos sobre o plano odioso de Amã contra os judeus. Na lição da semana passada, nós vimos que Mardoqueu não se inclinava e não se prostrava diante de Amã. Esse foi o estopim, né, da revolta ou do plano, da conspiração dele, né? E hoje estaremos estudando então sobre esse plano realmente para exterminar a todos ali das 127 províncias que pertenciam ao reino persa, né? O povo judeu tem sido já perseguido ao longo de toda a história, né? Israel, aqui o comentarista deixa até bem claro para nós, né? O pastor Silas, ele deixa bem claro para a gente que Israel sobrevive pela providência divina, né? Se não fosse essa providência divina, Israel já teria sido de fato aniquilado, né? A nação já não existiria, o povo hebreu ou judeu já não existiria mais, né? Quando nós estudamos um pouquinho sobre as questões constitucionalistas de um reino, né, de um povo, a gente entende que a nação em si, ela é formada por um povo que partilha a mesma língua, os mesmos costumes, né, tem a mesma moral, a mesma ética, a mesma cultura, a mesma crença. Então isso é nação, né? É um grupo de pessoas que partilham esses mesmos, essa igualdade, né? Então eles têm em comum, isso é nação. Agora, quando a gente pensa em Estado, na verdade é a nação mais o território, mais o governo, né? Então, Estado é mais abrangente, né? Estado, para existir um Estado, o Estado brasileiro, né? O Brasil, nós chamamos mais comumente de país, mas na verdade é um Estado federal, né? Quando, para ter esse Estado federal, né, há necessidade de ter um povo ou uma nação, mais um território, ter terra para morar, e também mais uma forma de governo, né? Agora, quando nós pensamos em nação, não há necessidade de ter o território, né? Basta ter um grupo de pessoas com um determinado costume. E quando nós olhamos para a história do judaísmo, dos judeus,
nós entendemos claramente que durante toda a história da humanidade, né, desde que se tem registro, toda a história da humanidade, em toda a história da humanidade, o povo judeu é o único povo que sobreviveu por um longo período de tempo sem ter um estado, ou seja, sem ter um território, sendo somente nação, né? Estavam espalhados pelo mundo todo, mas nunca deixaram de ser judeus. Ou seja, eles são nação, né? Mesmo eles foram nação, mesmo estando espalhados por diversos estados federados, ou vários países do mundo, ao longo de um período de tempo muito grande, né? A única nação que nunca deixou de existir. Aí quando a gente olha para alguns outros povos da antiguidade, né, nós vemos que muitos deles já não existem mais, né, na forma como foram constituídos. Quando a gente olha, por exemplo, ali para os caldeus, para os elamitas, para os cananeus, os filisteus, os amorreus, né, que são povos mencionados na Bíblia, né, nós vemos que muitos deles já não existem mais, né, deixaram de existir, perderam o território, acabou, né, foi acabando com o tempo, se extinguiu, viraram outros países, enfim, né, deixaram este nome, né, de existir com este nome primitivo. Os judeus não, os judeus deixaram de ter território, mas nunca deixaram de ser nação. Por aí nós já vemos uma intervenção divina muito poderosa, muito gloriosa. O povo de Deus e Israel de fato, é a menina do olho de Deus, né? A palavra de Deus deixa bem claro para nós. É a menina do olho de Deus, e ai de quem toca em Israel, né? Por isso mencionamos já no início que Israel é de fato o relógio de Deus para a humanidade, né? Então, Israel sobrevive de fato pela providência de Deus, pela providência divina. Muito bem, vamos adentrar aqui então no plano odioso de Amã, que está no primeiro tópico do nosso estudo. Existem aqui 3 subtópicos: intrigas e patologias do poder, a extensão do plano e a astúcia e o oportunismo, né, deste homem de Amã, ou Ramã, né? O primeiro subitem, então, vamos aqui conversar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre este detalhe do primeiro item. Deixa eu puxar aqui. A postura de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Quando a gente fala nessa questão da conduta ou da postura de Mardoqueu, nós vemos que isto foi de fato o estopim, aquilo que deu início a essa conspiração de Amã, né? Qual foi a conduta dele? Ele não se inclinava para Amã. Foi esse o problema inicial, né? Foi isso que causou toda a discórdia, todo o problema que estamos estudando. A conduta dele incomodou os demais servos do rei, a ponto deles questionarem Mardoqueu todos os dias, né? O versículo 3 do capítulo 3 deixa isso bem claro para a gente, né? Eles dizem assim: por que traspassas o mandado do rei? Ou seja, por que você, Mardoqueu, não está obedecendo a ordem do rei, a lei que o rei estabeleceu, que é para todo mundo se encurvar para Amã, por ele ser um alto funcionário do reino, né? Ele queria aquelas honrarias, aquela veneração a ele, né? Por que você não faz isso? Isso começou a incomodar as outras pessoas que serviam, que trabalhavam ali às portas do rei, né? E aí Mardoqueu disse simplesmente: porque sou judeu, né? Sou judeu. E eu, como judeu, não me inclino, não venero a não ser Deus. É só Deus. Eu só creio em Deus, só venero a Deus, só adoro a Deus, só busco a Deus, só quero Deus. Então não faço isso para homem algum. Só isso. Ponto final. E isso incomodou demais aqueles homens, né? Incomodados, então, aqueles conservos, né? Aqueles servos do rei ali, foram denunciá-lo para Amã. Ó, Amã,
tem um judeu aí, Mardoqueu, né? Tá ali nas portas do rei, trabalha aí com a gente, tá todo dia aí, e ele não inclina, e ele não venera o Senhor, né? E ele não respeita o Senhor, e ele desobedece à lei, né? Não está obedecendo o que o rei determinou, né? Vemos que isso, na verdade, não foi nem um zelo, o comentarista nos diz aqui, e leva a entender de fato, não foi nenhum zelo assim exagerado pela ordem do rei. Na verdade, eles queriam ver, né, pôr lenha ali realmente na fogueira, né? Queriam ver pegando fogo a situação, né? Queriam tirar de fato Mardoqueu daquela posição que ele possuía ali como servo, trabalhando ali, desempenhando ali a sua atividade. Ele estava, de fato, incomodando aqueles homens, aqueles demais servos estavam incomodados com a postura de Amã. E aí eu lembro aqui da verdade prática da lição de hoje, né? Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. E muitas vezes nós incomodamos, né? Com a nossa postura, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de servir a Deus. Nós como cristãos, de fato, temos que ser diferentes. Paulo mesmo deixa bem claro, né? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Não é para se envolver, não é para ficar conformado, não é para ser igual, é para ser de fato diferente. E o cristão verdadeiro precisa ser diferente. Não pode se conformar com as coisas deste mundo, né? Com coisas erradas que acontecem. E então, aqueles homens ali vão, né, de fato, vamos dizer assim, entregar Mardoqueu para Amã, e Amã tem uma atitude assim de fúria. Ele fica irritado e tomou uma atitude assim totalmente desproporcional àquela postura de Mardoqueu, né? Ele fica furioso e revela aí a sua personalidade doentia. E com isso ele planeja destruir, matar, acabar com, né? Não somente com Mardoqueu, mas com todos os judeus, né? Por causa de Mardoqueu. Agora penso eu aqui, quando Mardoqueu fica muito triste e sai gritando pela cidade depois do decreto, né, que Amã estabelece e coloca ali realmente o anel do rei para dizer que é de fato uma determinação real. Ele sai gritando pelas ruas da cidade, chorando, lamentando. Eu imagino o sentimento de culpa que ele ficou, né, por estar colocando em risco a vida de todos os judeus, né, por uma atitude dele, mas uma atitude que era tradicional, que era comum para o judaísmo, né. Quem exerce autoridade precisa agir com serenidade, porque na verdade nós temos um só Senhor, né, que está nos céus. Paulo escrevendo aos Efésios, ele deixa bem claro isso lá no capítulo 6, verso 9. Né? Abuso de poder leva de fato à queda, né? Salomão já deixava isso bem claro em um de seus provérbios, né? O comentarista até cita aqui para nós o provérbio 16, verso 18. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda, né? Então, ser altivo, né, abusar do poder aqui, vai de fato levar à queda da pessoa, né? E nós, estudando continuidade depois ao estudo, inclusive na próxima lição, na lição número 10, domingo que vem, nós vamos ver de fato aí a queda de Assuero, né? E começa a fazer pequenas coisas que parece que não tem problema, né? E com o tempo isso tem um prejuízo muito grande. O próximo item fala para nós acerca da extensão do plano. Amã planejou destruir todos os judeus do reino, né? Ou seja, mais de 4.000 quilômetros de extensão tinha aí todo o reino. É o que eu mencionei, né? 127 províncias faziam parte do reino persa, né? Então essa era a extensão do plano dele, atingir todas as províncias que faziam parte realmente do reino. Então, de fato, muito abrangente, né? O Império Persa abrangia desde o Antigo Oriente, desde o rio Indo na Índia, hoje é o Paquistão, até o Mediterrâneo
oriental, norte da África, até a Etiópia e ia até o mar Egeu, né? Parte ali da Turquia, Grécia, Bulgária, onde é atualmente, né, esses países. Então, de fato, uma expansão muito grande, né? E Amã planeja a destruição, né, de forma assim, abrangente, né, total e totalitária, né, sem prerrogativa, né. Podem ser destruídos, ou melhor, devem ser destruídos, né, nem podem, devem ser destruídos, né. Esses 4.000 quilômetros, onde tiver judeu habitando, que morra, né. Era essa a ordem de Amã, né, diante desse plano ardiloso, diante dessa conspiração aí, ou esse antissemitismo, né, que é a própria palavra em si, né, que é o ódio contra os judeus, né. Aí nós vemos aqui também a forma mais extrema, né, de hostilidade ou discriminação contra os judeus, né. E até aqui, aproveitando esta palavra, antissemitismo, né, nós vemos, quando pensamos aí na origem dela, de onde veio, né, vamos lembrar aqui dessa menção que eu fiz a Noé, depois do dilúvio, né. Noé sobrevive ao dilúvio, né, ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né. Esses 3 filhos de Noé constituem 3 grandes povos, né. Cã, os filhos, na verdade, de Cã, formaram ali hoje o que a gente conhece como o continente africano, né. Os cananeus, os egípcios, os filisteus, os hititas, amorreus, né, na região ali de onde hoje está o continente africano, né. Jafé vai mais ali para o lado da Europa, né. Os filhos de Jafé, na verdade Jafé é pai dos europeus, persas e indianos, né. Os gregos, os trácios, citas, frígios, medos, né. Então essa linhagem é de Jafé. E daí Sem, na verdade, é pai dos semitas, né? Por isso, antissemitistas, né? Semitas vem de Sem, né? São os hebreus, os caldeus, os assírios, os elamitas e os sírios. Então, essa linhagem dos semitas. Por isso, então, a palavra aqui, antissemitistas, né? Vem de Sem, de semitas. Muito bem. Dando continuidade, vamos falar então aqui sobre o próximo item, a astúcia e o oportunismo de Amã. Amã convenceu o rei Assuero, escondendo a sua verdadeira motivação, né? Na verdade, tinha ali no fundo, né, uma motivação. E qual era? O simples fato de Mardoqueu não venerá-lo, né? Era só esse. Mas Amã não comenta isso com o rei. Não entra em detalhe. Aliás, não deixa nem claro que povo é este, né? Ele usa de forma assim indefinida a sua intenção maligna, né? Ou a sua conspiração. E ele diz aqui que o rei, no seu governo, né? Nas suas províncias, no meio do seu povo, no meio do seu reino, é um povo que tem leis diferentes. E eles não cumprem as leis reais. Olha só que forma diferente de levar uma palavra, né, com uma segunda intenção. Olha o perigo, né? Eles não cumprem as leis reais. Eles desobedecem a todo tempo as leis. Quando ele fala assim, ele está abrangendo. Ele está dizendo que os judeus não cumprem nenhuma das leis. E não há registro nenhum de conspiração dos judeus contra, né, Assuero, ou mesmo contra o reino persa, né? Não há registro nenhum. Então, se fosse assim, teria registro bíblico, teria registro histórico, extra-bíblico, enfim, de grandes conspirações, levantes, e não há. Só que ele amplia, né,
uma atitude ele amplia como que se fosse algo geral ou generalizado, né? Por isso, esse povo precisa ser exterminado, né? Está logo no versículo 8, quando ele disse aqui: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar, né? Ou seja, não convém que eles continuem existindo, o rei. Convém que eles sejam mortos, exterminados, né? Quando ele fala assim, ele é uma pessoa de confiança do rei, ele é uma pessoa que, de fato, ali o rei tem aí total liberdade com ele, né? E aí ele disse assim: então precisa ser exterminado esse povo, eu vou entregar aqui 10.000 talentos de prata, né, para o tesouro real, ou vou aí pegar cerca de 350 toneladas de prata, né, para que seja destinado. E isso equivalia, na época, a 2/3 da renda anual do Império Persa. Era muito dinheiro, vamos dizer assim, nos nossos dias, né? Era um recurso financeiro muito alto. E eu vou destinar este valor aí para que esta ordem seja cumprida. E o rei deu o aval, né? O rei falou: está na tua mão, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, né? O texto bíblico, então, nos permite entender que Assuero, o rei, concordou com o seu ministro, né? Não questionou, não perguntou nem de que povo se tratava, né? A Bíblia deixa isso claro para nós, né? Tirou o anel do dedo, deu para Amã e falou: pode fazer a lei, pode determinar, né? E então aqui o meu anel, o que você carimbar com ele tá falado, foi eu que falei, né? O rei estava dando ali, na verdade, uma procuração para Amã fazer o que quisesse em nome dele, né? E Assuero se demonstra aqui, ou se mostra aqui, uma pessoa facilmente manipulável, né? E Amã aí apelou para o seu ego, né? Aí vem uma advertência, até uma orientação, no sentido de liderança. Liderar, nos diz aqui o comentarista, requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Então, para liderar é preciso cuidado, e muito cuidado, né? Para não ir simplesmente por uma palavra, né? Ou por uma atitude, de quem quer que seja, né? De qual liderado seja, né? Então o líder tem que, na verdade, ter este cuidado, né? Para não deixar aí passar como enganado, né? Ou para não ser trapaceado, né? Muito bem. A sinopse, então, desse primeiro tópico, né, ou a síntese, diz que o plano odioso de Amã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. São duas palavras aí muito fortes, né? Ele age de uma maneira astuta e aproveita a oportunidade que ele tem, né? Quando ele pega a procuração em mãos, né? Quando ele pega o anel do rei em mãos, eu vou escrever aqui o que me vira à mente agora para, de fato, prejudicar ou acabar com este povo, né? Então, este plano de genocídio, né? Esse esforço aí sistemático para matar todas as pessoas de um determinado grupo étnico, nacional ou religioso, contra os judeus, né? Contra a raça judaica, se compara ao mesmo plano de Antíoco Epifânio, lá no século II a.C., né? E também aos perversos planos de Adolf Hitler na Europa, agora no século XX, né? Então nós vemos que aqui se cumpre aquilo que eu mencionei logo na introdução, que o comentarista deixa bem claro para nós: Israel sobrevive pela providência divina. Se não fosse a providência divina, eles já não existiriam mais. Então, o primeiro grande plano de genocídio contra eles é esse que Amã estabelece. Depois, 200 anos antes de Cristo, vem Antíoco Epifânio, né?
registrado lá em Daniel 11:28, né, aconteceu o que ali Daniel profetiza. Depois, agora nos séculos 19 e 20, né, acontecem dois grandes genocídios também contra os judeus, né? Dois grandes antissemitismos aí contra os judeus, né? Especificamente no século XX, na Segunda Guerra Mundial com Adolf Hitler, né? Um dos propósitos de Deus aqui, ao estabelecer Israel como nação, era de fato para Israel ser diferente. Era de fato para Israel ser separado dos demais. E isso incomoda e ainda incomodará as demais nações, né? Mas a igreja de Jesus também tem que ser assim. Deus quer que o seu povo seja separado, né? Pedro, o apóstolo São Pedro escrevendo, ele deixa isso bem claro para nós, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha aí a diferença, né? Povo santo, puro, que pertence a Deus. O mundo de hoje odeia, e não é diferente lá do passado, odeia aquele que é diferente, né? Se lermos lá João 15, nós vamos ver também Jesus falando acerca da luz do mundo, acerca do sal da terra, né? O que de fato devemos ser para agradarmos ao Senhor. Muito bem, vamos lá para o segundo tópico, que fala sobre a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Agora vem a questão da tristeza, não fica parado, né, não fica estagnada somente em Mardoqueu, mas abrange também a rainha e abrange todos os judeus, né? O primeiro subitem fala sobre o pavor da violência, depois fala sobre bebida, confusão e tristeza, e depois fala sobre crise e clamor, né? Nesse primeiro subitem aqui, pavor da violência, pessoas de todas as faixas etárias seriam mortas, né? Quando a lei é promulgada, né, qual vem ali no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. Qual é ali a sentença, né? Devem ser destruídos todos, o moço, o velho, crianças e mulheres, e também seus bens podem ser ou devem ser saqueados, conforme o versículo 13 de Esther 3. Então, vem aí todo o ódio daquele homem, daquele ministro, daquele cidadão, né? Daquele ministro chamado Amã, contra Mardoqueu e todo o povo judeu, né? O próximo item que fala para nós sobre bebida, confusão e tristeza. Amã e o rei, depois de editar a lei, o que fizeram? Puseram-se a beber, depois de mandar as cartas, né, a lei para toda a província. A província persa, nessa época, para eles transcorrerem esses 4.000 quilômetros aí, né, toda essa extensão, existia ali uma estrada real que cortava praticamente todas as províncias, né? Então o sistema de correio nessa época já era assim, bem avançado, né? E rapidamente a notícia, rapidamente a lei se espalhou, né, através da eficiência desse sistema de comunicação que o rei Assuero tinha, né? Então a estrada real ia de Suzã até Sardes, na província da Lídia, hoje a Turquia, né? Depois que eles despacham ou enviam essas leis, né, para toda a província, eles se colocam a beber. E os moradores da capital, de Suzã, ficam confusos. E também todos os que recebem, todas as províncias, na medida que vão recebendo a lei, a determinação, ficam confusos. Como que é? Como que é o negócio? É para destruir, é para matar, é para acabar com os judeus? Mas por quê? Não tinha um porquê, não tinha explicação. É para fazer ponto final, né? Era essa a ordem de Amã, né? Mardoqueu, então, entra em profunda tristeza, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza, saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura, nos diz
o versículo 1 do capítulo 4. Né? Esther ficou aflitíssima. Imagina aí a situação da rainha, né? O pensamento, o comportamento da rainha diante de tal situação. Não estava sabendo de nada até então, aí só fica sabendo quando a notícia já está se espalhando, já está em alta, né? Quando Mardoqueu de fato toma essa atitude, né? Havia um clima de luto, com jejum, choro, lamentação. Só Deus poderia frear essa impetuosa maldade daquele homem, né? Somente Deus. Tem situações na vida que somente a mão de Deus. E por isso temos que orar. E aí lembremos novamente de Daniel. Como antes costumava fazer. Oração contínua, costume. Orar dia, noite, madrugada, o tempo todo. Orar em todo tempo, né? Diz o apóstolo Paulo também. Jesus, mesmo ele sendo Deus, né, para tomar qualquer atitude, Jesus orava, Jesus passava a noite orando, e eu, né, e você, e nós? Né? Se não orarmos, se não buscarmos a face do Senhor, vamos tomar a atitude errada. Mas se fizermos assim, se buscarmos ao Senhor em oração o tempo todo, orando em todo tempo, né, nós com certeza vamos vencendo as adversidades. E mesmo diante de uma situação inesperada, o Senhor livra-nos do mal, porque o Senhor é poderoso para fazer. Glória a Jesus. E Ele é poderoso para fazer, conforme diz Paulo em Efésios 3:20, para fazer abundantemente, muito mais, né, do que pensamos, pedimos, né, porque o poder está na mão do Senhor. É-me dado todo o poder no céu e na terra. O próximo subitem fala sobre crise e clamor. Entre os judeus houve um grande luto, jejum, choro e lamentação. Esse decreto aí tirou a tranquilidade de todo mundo. E todos foram buscar realmente um socorro de Deus. Vamos buscar a Deus neste momento, né? Se por um lado, aqui o comentarista até traz para nós, um grande grupo de ali 50 mil judeus haviam voltado para Jerusalém para reconstruir, outro grande grupo de judeus tinha ficado ali residindo na Pérsia, né? Residindo ali em Suzã e em outras províncias, mas todo mundo foi afetado, né? Não tinha ali primazia para nenhum deles. Sendo judeu, estavam todos na mesma condenação, né? Todos corriam o risco de ser exterminados. E por que será que, muitas vezes, o comentarista até menciona isso, precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o nosso coração, né? O profeta Isaías já havia mencionado isso em 55:6 de Isaías, né? Ele deixa bem claro aqui: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto o Senhor está perto, busque ao Senhor em todo tempo. E aí, cito novamente, pela terceira vez, o exemplo de Daniel. Ficou sabendo do edito do rei, colocou-se de joelhos e 3 vezes no dia orava e dava graças diante do seu Deus com a janela aberta para o lado de Jerusalém, como antes costumava fazer, né? Já era um costume, já era um hábito dele. A vida de oração constante na nossa casa, no nosso templo, lá no nosso trabalho, né? Por onde estivermos, por onde passarmos, é que nos faz vencer. Nós só vencemos o mal orando, buscando ao Senhor, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6 deixa isso bem claro para nós. No demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus. E a gente só consegue fazer isso orando e, de fato, buscando ao Senhor. Finalizando, então, o nosso segundo tópico, esse plano odioso de Amã trouxe tristeza e trouxe muito medo, né, a toda aquela nação, ao povo judeu, por todas as 127 províncias do reino persa. O último tópico, terceiro, diz sobre o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno, né? Vamos adentrar agora mais especificamente aqui. Quando nós mencionamos essa palavra antissemitismo,
que já mencionei uns minutos atrás, né? Vem aí da origem de Sem, né? Filho de Noé, né? O povo judeu, mais especificamente, né? Os semitas. Então, antissemitas ou antissemitismo é de fato essa ação contra o povo judeu, contra o povo de Deus, né? Existem aí 3 faces mencionadas na nossa revista para esse antissemitismo. A primeira delas, ou uma delas, né, o religioso, a nacionalista e a racial, né? Então, religioso, a questão de crença, a nacionalista, eles como nação, e a racial, eles de fato como povo, né? Eles de fato como povo no sentido de costumes, né? de moral, né? De forma prática, antissemitismo, então, é a hostilidade sistemática contra os judeus. Então, vem aqui essas 3. Vamos mencionar aqui no aspecto religioso, podemos citar as perseguições ocorridas lá no século XIV, né, 1300 e pouco, na Idade Média, quando os judeus foram acusados de serem responsáveis pela peste negra. Mais especificamente, em 1348, quando a peste negra começa a assolar a Europa, né? Também, ainda durante a Idade Média, vem a questão da Inquisição na Espanha, uma perseguição muito forte por ordem papal, né, em 1414 até 1484, né, durante 70 anos, essa perseguição aí contra os judeus, né? E depois também em Portugal, pela instituição oficial do Santo Ofício Papal também, 1468 até 1549, o objetivo era perseguir, né, era combater o que eles chamavam de heresia judaica. Milhares de judeus foram torturados, execrados, mortos, expoliados, só por não aderirem a um sistema religioso que estava em grande expansão na Idade Média, o próprio catolicismo, né? E também por questões econômicas e questões políticas, que política e religião nessa época andavam ali paralelo, né? Uma interferia na outra, não era como nós conhecemos hoje, né? No século, final do século XIX, século XX, XXI, onde a maioria dos estados são laicos, né? Os estados federais são laicos, mas aqui religião e política andavam de forma assim paralela, né? A primeira ordem de confinamento não foi contra os judeus, né? Contra os guetos, né? que existiam ali na Europa. Esses guetos eram comunidades judaicas, né? que já existiam ali. Eles estavam nessa época, nesse período, Israel estava sem Estado, né? Israel estava sem território, então Israel não era um Estado, era apenas uma nação, né? Um povo que partilhava a mesma língua, conforme já mencionei também no início, né? E eles ficaram sem território dos anos 70, né, desde lá de Nero, até 1948, então um espaço de tempo muito grande, né? E durante esse tempo eles estão espalhados aí por todas as nações, né? Então, a primeira ordem de confinamento contra os judeus aí não foi a de Adolf Hitler, né? Agora na Segunda Guerra Mundial, mas foi a do Papa Paulo IV em 1555, né? Mais de 300 anos eles foram perseguidos pelo sistema religioso, né? O próximo item fala para nós sobre o antissemitismo nacionalista e racial. Do ponto de vista nacionalista, nós vemos aqui o que aconteceu na Ucrânia e na Rússia, né? Ataques violentos, indiscriminados contra os judeus, lá no século XIX, né? E por quê? Só por causa da prosperidade dos judeus. Onde o judeu punha a mão, as coisas prosperavam, né? E isso causou um ódio, esse ódio ali foi alimentado por teorias de conspirações
neste período, né? Ali na Ucrânia, na Rússia, né? em toda aquela região, e uma perseguição muito grande surge ali contra os judeus, século XIX, né? 1800 e pouco. Né? E aí depois vem a outra grande conspiração, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, que daí é a que está mais próxima assim, de nós, né? Que nós conhecemos aí como antissemitismo racial. Né? Hitler ali proclama a superioridade da raça ariana, dando destaque ali para os alemães, né? E através do Holocausto aí começa uma perseguição grande contra os judeus, né? Através do Holocausto ele extermina ou em torno aí de 6 milhões de judeus em toda a Europa, né? Foi uma perseguição marcante na história, né? Não só na história dos judeus, mas na história mundial. Isso durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Infelizmente, tomou-se essa atitude e culpou-se o povo judeu e vamos exterminar eles. Né? Olha quanta perseguição contra este povo que é a menina do olho de Deus. Israel, citando novamente o que o nosso comentarista menciona lá na introdução, Israel sobrevive pela providência divina. Não tem outra explicação. Né? Não tem. Muito bem. O antissemitismo hoje, atualmente, como anda essa situação? Nós vivenciamos agora, há poucos dias, né? Ou há 11 meses atrás, uma situação, né? Que marcou muito 5 grupos palestinos unidos ao Hamas, né? Até soa como bem próximo de Amã ou Ramã, né? Mas é Hamas. 5 grupos palestinos unidos ao Hamas provocaram aquele ataque, né? Outubro do ano passado, contra os judeus, né? Lá em Israel, né? Ali na faixa de Gaza, né? E mais de 1.200 mortos e mais de 200 e poucas pessoas foram ali sequestradas, né? Ainda alguns, na semana passada mesmo, conseguiram resgatar mais um judeu que estava ali em poder do Hamas, né? E as dificuldades continuam ali muito grandes. Então isso é antissemitismo hoje, na atualidade, agora. Nós estamos vivendo, é a nossa geração que está vivendo. Não é coisa de uns anos atrás, é coisa, né, agora que não tem nenhum ano. Né? Então, desde que Israel é criado em maio de 1948, essa criação do Estado, né, agora já pensando no povo judeu como Estado federal, né, como alguém que tem território para morar. Desde a criação do Estado de Israel, isso não veio garantir paz para eles. Né? Eles continuam em conflito, em estado de alerta por ataques terroristas, tanto internos quanto externos. Né? Eles não confiam nos vizinhos que ali estão, né? Mesmo tendo acordos de paz diversos com vários países que estão na fronteira, mas não confiam, não é possível confiar, né? Porque o antissemitismo é muito forte. Né? Muitos casos, né, em várias partes do mundo também, depois desse ataque, surgiram. Né? Muitos ataques isolados em diversas partes do mundo, na Europa, em outros locais, em outros lugares, também foram desencadeados contra os judeus. Né? Os inimigos de Israel não querem acordo para garantir lugar de sobrevivência para Israel, né? Para eles viverem seguro. Eles querem de fato exterminar o Estado de Israel. Israel incomoda muitas nações. Só Jesus poderá salvar realmente Israel quando de sua conversão a nível nacional. Né? Nós citamos já anteriormente o que Paulo fala lá em Romanos 11 e 26, né? Vamos citar, deixa eu citar novamente. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador,
e desviará de Jacó as suas impiedades. Só Jesus para salvar realmente Israel. Quando houver essa reconciliação ou essa conversão a nível nacional do povo de Deus. Muito bem, finalizando o terceiro tópico, o antissemitismo moderno é perigoso e cruel. E concluindo o nosso estudo, o comentarista nos diz assim, é possível, será um cristão, nós como cristãos, é possível nós sermos também antissemita? Né? Vamos lá. O antissemitismo não se revela só através de atos hostis, mas também através de apoios abertos ou de posturas complacentes. Uma postura nossa individual dizendo, por exemplo, não, os terroristas estão certos, eu já estou sendo antissemita. Né? Dando aí apoio a grupos terroristas, por exemplo. Ou ainda através de críticas, né, sistemáticas aos atos de defesa de Israel. Né? Quando também criticamos, Israel não pode ter essa postura assim, assim, assado, tal. Se nós também adotarmos aí essa postura e disseminarmos este conteúdo assim contra o povo judeu, nós também estaremos praticando antissemitismo. Devemos tomar cuidado. Né? Não podemos pintar aí Israel como vilão da história. Né? Israel tem os seus pecados, tem suas falhas, tem seus erros, inclusive o próprio fato de ter rejeitado a Jesus. Eu vim para os que eram meus e os meus me rejeitaram. Né? E por isso, nós hoje, como gentios, né, temos o direito de chegarmos a Deus por causa dessa rejeição do povo de Israel. Muitas histórias, livros de histórias judaicos que falam aí sobre acontecimentos ao longo dos seus mais de 5.000 anos de existência, né, o povo judeu, em muitos livros deles eles sequer mencionam Jesus. E quando menciona é só para dizer que ele foi só mais um líder revolto ou mais um líder que surgiu no meio deles há 2.000 anos atrás. Né? Então eles rejeitam a Jesus. Né? Então nós temos que olhar para o povo de Israel e orar pelo povo de Israel. Orar no sentido de pedir a paz realmente de Deus para a cidade de Jerusalém. Seguindo aquela orientação do salmista, né, no Salmo 122, quando Davi diz assim, 122, 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, nós temos que, de fato, orar, porque Deus tem um plano de salvação muito grande para Israel, e todo Israel será salvo. Agradecemos a Deus por este momento, por esse estudo. Agradeço a Deus pelo compartilhamento deste conteúdo com você, Compartilhe, envie também para outras pessoas, para outros amigos, para que possamos a cada dia, ao estudar a palavra de Deus, sermos edificados por ela. Né? E conspiração não é coisa de cristão. Né? Até trovou. Conspiração não é coisa de cristão. Nós temos que tomar cuidado, buscar o Senhor enquanto se pode, invocar o Senhor enquanto Ele está perto e orando em todo tempo. E dizendo assim, quero orar por você, pedir mais uma vez a bênção de Deus e agradecer a Deus por este momento contigo. Senhor nosso Deus e Pai, te dou graças, te damos graças em nome de Jesus por este momento, por este estudo, pelas pessoas, Senhor, que estão compartilhando esta palavra, Senhor, que estão participando deste momento. A tua bênção sobre cada vida, sobre cada família. Oramos também pela paz de Jerusalém, Senhor, porque a tua palavra nos diz que prosperarão aqueles que a amam. Abençoa, Senhor, Jerusalém. Abençoa, Senhor, a cada dia o relacionamento social, intersocial, nacional, internacional, deste povo de Deus, menina do olho de Deus. Ó Senhor, abençoa também a tua igreja espalhada por
todos os continentes. Abençoa o teu povo que clama pelo teu nome e livra-nos do mal. Amém. Hoje à noite, culto em todas as nossas congregações. Deus abençoe. A partir das 18h30, você é nosso convidado especial. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.